10h40. Em Valinhos, uma CPI foi aberta na Câmara para apurar um suposto médico que não estaria atuando efetivamente na rede municipal. A denúncia foi feita pelo próprio prefeito, Franklin Duarte. E é a Bruna Carnielli quem traz as informações para a gente. Bom dia, Bruna. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia. A Câmara de Vereadores de Valinhos criou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a denúncia de um suposto médico fantasma que teria recebido valores indevidos da prefeitura para trabalhar em plantões na unidade de pronto atendimento da cidade, mas não teria comparecido ao trabalho. A investigação também está sendo conduzida pelo Ministério Público, que apura o caso desde 2023. Agora, com a comissão formada, a investigação terá um prazo de 90 dias para ser concluída, podendo ser prorrogado caso necessário. A CPI será presidida pelo vereador Wagner Alves, do Republicanos, com o vereador Rafa Marques, do PL, atuando como relator. De acordo com o relatório do pedido de abertura da CPI, o médico teria recebido mais de R$60 mil em 2023 para realizar plantões na UPA de Valinhos, mas não compareceu aos seus turnos, pois estava em viagem à Europa. O profissional estava vinculado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na região metropolitana de Campinas, que prevê a possibilidade de plantões realizados à distância, embora não autorizasse a forma como os serviços estavam sendo executados. A comissão também vai investigar possíveis irregularidades cometidas pelo consórcio e pelos gestores envolvidos que poderiam ter permitido a ação. O caso ganhou bastante repercussão nas redes sociais após o prefeito de Valinhos, Franklin Duarte de Lima, do PL, divulgar um vídeo que anunciava a demissão do médico. A defesa do profissional nega as acusações e afirma que ele possui provas de que cumpriu as funções na UPA. Além disso, os advogados alegam que o médico pretende registrar uma queixa-crime contra o prefeito, alegando suspeita de retaliação, já que ele teria atuado como regulador de saúde do município e desligado profissionais que não estavam cumprindo suas funções corretamente. O Ministério Público, que segue investigando o caso, informou que o inquérito está em andamento, mas foi suspenso enquanto aguarda uma decisão sobre um recurso pedido pelo médico. O prefeito garantiu que as ações tomadas foram baseadas em documentos que comprovam os pagamentos indevidos ao médico e afirmou que essas provas serão entregues à Câmara de Vereadores para análise. Franklin disse também que as tentativas judiciais do médico para contestar a demissão não foram aceitas pela Justiça. Obrigada, Bruna, pelas Bruna. informações, e a gente já aproveita aí a notícia que tem a ver com a política. CBN, Café com Política. Para chamar nosso parceiro de todo dia, Bruno Silva, que é cientista político, que nos ajuda a analisar também essa informação. Fiquei na dúvida aqui, Bruno, se é necessário numa situação como essa ter ali o aval, a investigação pela Câmara. O próprio Executivo não tem poder para isso? Pois é, né? Muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Eu penso que, na verdade, dá para fazer uma sindicância, né? O próprio Poder Executivo pode estabelecer isso e, a partir daí, se verificar a irregularidade, acabar por dar ali a punição que couber conforme a lei prevê, né, Sandra? Agora, tem que entender o seguinte: o motivo da CPI ser apenas a má conduta de uma pessoa é banalizar também o instrumento na minha avaliação, né? Você tem outros recursos para poder levar adiante, a não ser que haja outras, né, denúncias, haja um conjunto muito mais complexo de que, por exemplo, sistematicamente profissionais da saúde têm adotado esse tipo de postura e agora, a partir de mais um caso, aí você torne isso público, né? Porque a CPI ela tem que ter uma denúncia específica que tenha gerado ali problemas, principalmente problemas de grande porte para a máquina pública, porque senão já imaginou, a cada vez que um funcionário, um servidor público cometer um ato de ilegalidade, que espera-se que não cometa, mas se cometer a gente vai abrir uma CPI, meus amigos, minhas amigas, o Legislativo vai funcionar de CPI em CPI, então, né? Então aí banaliza demais também o instrumento, né? Então eu penso que tem instrumentos internos do Poder Executivo para poder lidar com a questão, mas de repente, até por fatores políticos específicos, né, Sandra, da cidade,
assunto já seja corriqueiro, tenha voltado sistematicamente, o prefeito resolveu fazer essa denúncia. De todo modo, soa, num primeiro momento, tanto quanto estranho, né, a CPI para lidar com esse tipo de problema, né? Também estranhei, viu, Bruno? Estranhei, me causou estranheza isso, né? Eu só espero, né, fazendo um adendo aqui, eu só espero que isso não seja alvo de disputa política. Eu não conheço especificamente essa figura do médico, né? A gente só espera que não seja alvo de perseguição ou de disputa política entre ele e prefeito, ele e algum grupo, algo nesse sentido, né, Sandro? Agora, a questão aí seria banalizar de vez mesmo, né? Agora, uma prática do vereador Vini aqui de Campinas é já de ir mesmo em unidades de saúde, tentar essa fiscalização, que é questionável também pela atitude, às vezes invasiva a esses estabelecimentos, às vezes durante o atendimento de consulta, desestabilizando inclusive o andar ali do atendimento ou dos profissionais que são exibidos, inclusive em gravações, né, de vídeos, e isso gera uma certa repercussão dentro da Câmara também, de outros parlamentares sobre essa atitude. Tem que ter um equilíbrio aí, Bruno, de que forma isso pode ser conduzido, né, para que exista a fiscalização e não a invasão. Eu vou relembrar aqui um clássico, né? O Aristóteles, há milhares de anos atrás, havia dito o seguinte, né? Quando você for se comportar em termos éticos, se tratando de vida pública, lembre do princípio da justa medida, né? Ou traduzindo de maneira muito simples, né? Tem uma linha tênue, uma linha fina entre você, por exemplo, realizar uma ação fiscalizatória, que pode ser, sim, o vereador passando, conversando com as pessoas, tentando entender a qualidade do serviço, para depois poder utilizar de instrumentos dentro do rol daquilo que prevê o processo legislativo. Outra coisa é você, na condição de uma autoridade, utilizar-se desse cargo para, de alguma forma, quase que numa lógica de abuso de autoridade, né, Sandra? Chegar ali e acabar filmando as pessoas, né? Acabar ali de alguma forma constrangendo, trazendo algum tipo de prejuízo, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista ético em relação à conduta dessas pessoas que estão ali trabalhando, por exemplo, dentro de uma unidade de saúde. O vereador tem que ter, acima de tudo, bom senso, né? Ele tem que ser razoável naquilo que ele for fazer. Ele pode, por exemplo, diante de uma crítica sistemática que chega para ele em relação à prestação de um serviço por um conjunto de moradores numa unidade de saúde, ou num bairro, ou na utilização de equipamento público, ir lá e fazer uma visita, conversar com as pessoas. Agora, nessa era das redes sociais, tem muita gente que se esquece que existem determinados protocolos e existe uma conduta ética a ser preservada, né? Você não sai expondo as pessoas, você não sai dedo em riste acusando ninguém sem ter prova, você não sai ali intimidando ninguém sob pena de você descaracterizar, inclusive, a importância do teu próprio cargo, né? Porque aí você está se utilizando do seu cargo para poder constranger o outro. Isso aí é abuso de autoridade, né, gente? Bruno, quem está procurando ter uma boa relação com a Câmara é o prefeito Dário Saad, né, que já tem a maioria ali do governo, mas esteve ontem na sessão ordinária e falando, explicando algumas das ações em diferentes áreas. Como é que você analisa essa visita à Câmara? Primeiro, eu acho que a visita ela é importante, sim. É legal quando você tem aí, para além das dimensões mais protocolares, é importante quando você tem o prefeito fazendo esse gesto de sair do executivo e ir até o legislativo. Primeiro, demonstra respeito, né? Em termos de imagem pública, demonstra respeito quanto ao trabalho que os parlamentares realizam. E segundo, que tem também um sentido de movimentação política, até para sinalizar para sua base de sustentação, para aqueles que vão endossar o seu governo, quais as prioridades, quais os programas que efetivamente o prefeito deseja levar adiante e que vai ter que contar com o apoio da maioria do Poder Legislativo. Então, sinaliza para a base e oferece insumos para que a oposição também avalie a qualidade dos projetos, a qualidade das propostas e o quanto isso encontra ou não encontra ressonância ali frente às demandas da sociedade que eles representam, né? Acho que teve um ponto que chamou bastante atenção, viu, Sandra, que eu quero pensar aqui dessa fala do Dário Saad, que diz respeito, por exemplo, aos investimentos, né, na área da saúde, que a gente perguntou muito para os vereadores, a gente vem batendo sempre muito em cima disso por conta das demoras em atendimento, por conta dos problemas relacionados a leitos e vários outros problemas aí que a gente vem elencando, né? E ele sinalizou, por exemplo, né, que todas as grandes cidades já têm alocado mais do que 30%, né, dos recursos para essa área da saúde. Lembrou, inclusive, que a Constituição define 15%. E ele ainda salientou, né? Ainda assim, temos tido dificuldade para ter o atendimento que a gente gostaria, né? Ele falou ali da programação, da construção de UPAs, ampliação de unidades de saúde, outros projetos, né?
Mas ele falou assim, mas ainda assim a gente vem ampliando sistematicamente, né, os nossos investimentos, e ele ressaltou inclusive o fato de ter vindo mais investimento nos últimos anos também dos demais níveis governamentais para Campinas. Então isso tudo nos leva a uma reflexão, se mesmo assim, com o aumento na quantidade de recursos, a gente ainda tem a quantidade de problema e a saúde sendo um dos temas mais delicados dos municípios, e não é diferente obviamente em Campinas, com base em tudo que a gente vem falando, vem tratando aqui com os nossos queridos ouvintes, então tem outros problemas, né, Sandra, que ainda precisam ser resolvidos, questões relacionadas à gestão, uma disputa política um pouco mais intensa para que talvez, né, o repasse aí de recursos fique um pouco mais ágil, um pouco mais facilitado para os municípios, né? Pode ter medidas que sejam medidas talvez mais simples, que envolvam repensar a prestação desse serviço público para poder ganhar em termos, né, de autonomia, em termos de agilidade, né? Muitos prefeitos, por exemplo, nessas últimas eleições, vieram com propostas que eles venderam aí para os eleitores como propostas inovadoras. Eu ouvi poupa tempo, né, em alusão ao projeto do governo do estado, que agiliza ali a emissão de uma série de documentos. Eu ouvi projetos como poupa tempo da saúde, mutirão da saúde, corujão da saúde, enfim, teve tudo que era desenho nesse sentido. Então acho que tem que começar a ser mais audacioso, vamos dizer assim, e mais eficiente, né? Porque se a questão não é só recurso, e esse recurso tem sido o dobro do que aquilo que prevê a Constituição e aumentou o repasse nos últimos anos, então a conta não está fechando. Alguma coisa está errada nessa história toda, né? Porque era para pelo menos ter melhorado. A gente sabe que a saúde pública é um desafio muito grande, né? É um sistema universal, ele é de atendimento para todas as pessoas, mas não dá para ser, muitas das vezes, no tempo de demora que a gente vê aí nos atendimentos como um todo, que vão das unidades da saúde, passando pelas UPAs, né, cirurgias eletivas, realização de exames e assim por diante. Se você entrar na rede social, e eu sempre tenho acompanhado os principais prefeitos, por exemplo, do estado de São Paulo, todos eles vêm martelando sobre a questão da saúde em algum momento, né? Bruno Silva, obrigado pela análise do dia. Te esperamos amanhã no mesmo horário. Eu que agradeço, gente. Um abração, Sandra, um abração, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes. Até amanhã. Até. CBN, Central Brasileira de Notícias. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando